Amém, queridos. Hoje vamos lidar com um assunto bem polêmico, né? E que na minha ótica, na minha perspectiva, não é um assunto conclusivo, não é um assunto encerrado, ok? Então, assim, ainda que você vai encontrar por aí pastores que vão, obviamente, discordar e vão fazer certas afirmações em relação a essa questão do divórcio, de modo assim, meio que absoluto, meio que encerrado. Eu, como teólogo e baseado naquilo que eu vou apresentar aqui para vocês, considero que esse não é um assunto conclusivo, certo? Então, eu já vi gente fazendo afirmações assim, não só teólogos, mas eu vi muita gente assim já fazendo esse tipo de afirmação, certos tipos de afirmações em relação ao divórcio e que realmente, pelo menos dentro dos meus estudos teológicos, dos livros sobre divórcio que eu já li, a respeito dessas questões aí que envolve a questão do divórcio para o cristão, né? Que é o que a gente está em foco aqui, dificilmente você encontra um material conclusivo em relação a isso, tá? Então, assim, já vi várias pregações, já vi vários livros, artigos, afirmações em relação a essa questão do divórcio e realmente não é um assunto conclusivo. Mas vamos começar nossa caminhada, né? Tratando primeiramente o texto que é o texto basicamente mais utilizado, né, para tratar quando se refere à questão que envolve o cristão. Então a gente vai tratar a questão do cristão, né, a forma como o mundo entende, né, como fora das estruturas do reino, a forma como o mundo entende a questão do divórcio, né, isso daí não é nosso assunto, não é a questão que nós temos em mente, porque é aquela questão, né, a vida cristã ela foi feita para os cristãos, né, para aquele que é nascido de novo, para aquele que tem uma relação com Deus, que acredita na Bíblia Sagrada e realmente se importa com aquilo que a Bíblia fala a respeito desse assunto, né. O mundo não está interessado nesse assunto, né? O mundo é relativista, o mundo não entende família e casamento com essa ótica cristã, então isso realmente não nos interessa e nem vai ser a pauta do que eu vou tratar hoje à noite, ok? Depois, assim, você pode também assistir a minha pregação, que é o cristão e o divórcio, né? Que tem lá, a Bíblia e o divórcio, tem lá no canal do YouTube da Comunidade Gólgota. Você pode ir lá, você vai encontrar essa mesma pregação, né? O que eu vou basicamente abordar aqui é o mesmo assunto lá. Como foi pedido para que eu tratasse desse assunto, né? Foi sugerido eu tratar a respeito do divórcio, eu vou tratar basicamente o mesmo conteúdo que eu já tratei numa pregação acerca dele, ok? Então você fica livre também, né? Você fique livre para quiser questionar, perguntar, tentar trazer uma nova abordagem aí também, né? O pessoal fica anotando as perguntas e vai me mandando, então se houver tempo, eu vou procurar responder. Então, assim, o primeiro texto que eu quero ler é um texto lá de Marcos, capítulo 10, nos versos 1 a 12, e daí tem também os evangelhos sinóticos, né? Lá em Lucas 16, 18 e Mateus 5, 31. Quando eu falo sinótico, significa que é o mesmo texto abordado, né, pelos outros evangelistas, no caso Lucas e Mateus. Okay? Então diz assim o texto: então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele e, segundo o seu costume, ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Então, olha só a saia justa que os caras estão tentando colocar Jesus, né? Perguntando para ele se é permitido o divórcio. Ou seja, eu quero me divorciar, é permitido? Né? E lembrando que quem está tratando isso, né,
e perguntando isso para Jesus eram os fariseus, ou seja, eram os mestres da lei, né? Eram homens que compreendiam e entendiam a lei, né? Supostamente tinham o domínio a respeito da lei, e vem trazer essa questão polêmica para Jesus. Ou seja, naquele contexto em que Jesus estava inserido, isso já era uma questão polêmica. Então, o divórcio não é uma questão polêmica do agora, né? Isso sempre percorreu a história. Então, desde Jesus, já havia dentro do judaísmo, como a gente vai ver aqui para frente, já havia uma polêmica, né? Uma divisão teológica em relação à opinião acerca dessa questão do divórcio baseado na lei. O que Moisés lhe perguntou, ele lhes ordenou, perguntou ele. Jesus perguntando, né? O que Moisés lhes ordenou? Perguntou ele. Eles disseram, Moisés permitiu que o homem desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Então, eu falei assim, olha, na lei de Moisés está escrito isso, que podia dar uma carta de divórcio, né? Então, está colocando Jesus ali, tentando colocar Jesus numa saia justa, né? Para ver essa questão. Olha, Jesus, lá na lei falava a respeito que, né, Moisés falou que podia dar carta de divórcio, né? E aí, o marido pode se divorciar da sua esposa, né? Eles não entram em detalhes, só falam essa questão que Moisés citou, a questão lá da lei, né? Citando a lei lá de Moisés, falando que Moisés permitiu que desse carta de divórcio, né? Então respondeu Jesus, Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês. Ou seja, aquela lei foi permitida para Israel por causa da dureza do coração humano e não porque era a vontade de Deus, mas é por causa da dureza do coração humano. Versículo 6. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Quando estava em casa, novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu, todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Então aqui nem trata a questão assim de uma razão pela qual se divorcia, né? Aqui o autor de Marcos está tratando simplesmente, olha, se você divorciou e casou com outra pessoa, você está cometendo adultério, né? Tanto o homem quanto a mulher, é o que Marcos está tratando de modo, né, direto. Já Mateus, ele fala assim, lá no capítulo 19, versos 1 a 12. Já é um outro texto, é um outro momento, não é uma passagem sinótica, nem de Lucas, nem de Mateus. É um outro texto de Mateus, onde Jesus vai tratar de novo essa questão do adultério. Lá no versículo 9, o versículo 12, no Mateus 19, ele diz assim, eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram, se essa é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu, nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos, porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite, né? Então aqui nesse texto, em Mateus 19, Jesus já está abordando uma outra questão. Enquanto que no Mateus 5, ele não trouxe essa questão do adultério, né? Nem em Marcos, nem em Lucas. Aqui no capítulo 19, ele vai tratar isso como, digamos assim, uma razão, um motivo para o divórcio, né? O único motivo seria esse, no caso aqui, que ele vem
e trata aqui. E aí os discípulos colocam assim, então é preferível nem casar, é preferível ficar solteiro, né? Mas Jesus aí fala assim, olha, nem todo mundo consegue viver nessa condição de solteiro, né? Alguns são eunucos, outros não. Então tem que ver bem, né? Porque a questão é a seguinte, se você não consegue ficar solteiro, você vai ter que acabar casando. Se você não tem chamado de eunuco, ou não foi feito eunuco, você vai acabar casando, né? Que você não tem como viver dessa forma no pecado. Então isso não é uma coisa para todos, né? Então Jesus está estreitando mais ainda. Fala assim, olha, não, você pode ter optado em não casar, mas isso não é para todo mundo, né? Então fique esperto aí. Agora, o que dizia a lei? Então Jesus ali está sendo colocado em relação à lei de Moisés, né? Agora, o que dizia a lei? Quando Jesus dá essa interpretação, né, e os fariseus trazem essa questão da lei, o que dizia a lei em relação ao divórcio? Então vamos lá para a lei. Lá em Deuteronômio, no capítulo 24, nos versos 1 a 4, diz assim: se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se, depois de sair de casa, ela se tornar mulher de outro homem e o seu segundo marido não gostar mais dela, lhe dará a certidão de divórcio e mandará embora a mulher. Ou também, se ele morrer, o primeiro marido que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Então, olha só a lei. Então, a lei está falando o seguinte, que o cara quisesse divorciar, podia se divorciar, e aqui fala assim, ó, se ele encontrar nela algo que ele reprova, algo que ele não gosta. Então, não entrava especificamente na questão do adultério. Por que não da questão do adultério? Porque naquele contexto ali, o que acontecia? Quando houvesse uma imoralidade sexual, uma situação de adultério, acontecia um apedrejamento, acontecia uma pena capital. Então a mulher ou o homem adúltero era apedrejado e morto naquele contexto ali. Agora, aqui, o que o texto está falando, não. Ele está falando assim, olha, se o cara vê alguma coisa ali que ele não gostou na esposa, ele pode dar uma carta de divórcio para ela e se divorciar dela. Se ela vir a se casar de novo, né, e ela não pode mais voltar para o primeiro marido se ela se divorciar desse cara, ou se ela se tornar viúva. Então, digamos lá, sei lá, a Kátia se divorcia de mim, casa com outro cara, né? Se ela quiser se divorciar, se ela se divorciar de novo, ou o segundo marido dela morrer, o texto está falando que ela não pode voltar a coabitar comigo ou se casar comigo novamente, porque isso é detestável ao Senhor. Isso é o que a lei falava, ok? Então, em relação à lei, naquele contexto em que Jesus vem responder, então, a questão dos fariseus, lembra que eu falei em relação... Está amarrado mesmo, né? Só isso foi uma hipotético, tá? Deus o livre de se divorciar da minha esposa. Naquele contexto, então, existiam duas escolas principais que olhavam para esse texto e interpretavam esse texto, né? Porque realmente, quando você lê simplesmente o texto dessa forma, assim, né, nua e crua, realmente o texto não fala assim especificamente questão de adultério. Eles falam assim, olha, deixa entender a questão de uma das escolas. Então existiam duas escolas, a escola de Hillel e a escola de Samai. Então assim, a escola de Hillel, por exemplo, ela olhava para esse texto e entendia que podia se divorciar por qualquer motivo, por qualquer razão. Eu quero me divorciar, sei lá, não gostei do cabelo da minha esposa, não gostei que ela fez uma tatuagem, né? Então podia se divorciar. Por que eu estou falando eu não gostei, né? No masculino, no homem? Porque naquele contexto a mulher não podia pedir carta de divórcio, era o homem que pedia carta de divórcio. Então a mulher ela não tinha
esse direito, né? Pelo menos não era entendido dessa forma, que a mulher podia pedir carta de divórcio. Ali no contexto em que Jesus está inserido, as coisas já tinham sido mudadas um pouco, a mulher já podia pedir carta de divórcio. Mas naquele contexto da lei não havia essa visão, então, acerca da mulher. Né? A mulher não tinha esse direito, ok? Isso lá, né, 1500 anos antes de Cristo, tá certo? Então, antes que alguém se revolte, aí era um outro contexto, né? Nem vale a pena ficar discutindo a respeito disso, ok? Então, o Hillel, ele entendia que podia se divorciar por qualquer motivo. Era essa a forma como Hillel utilizava. Interpretava. Já Shammai, ele entendia que só podia haver divórcio em caso de porneia. Então, assim, toda tradução bíblica que aparece adultério está errada, ok? Toda tradução que aparece adultério está errada. A tradução correta é imoralidade sexual. É imoralidade sexual. Então não é só adultério. Então, por exemplo, naquele contexto, o contexto trazia que era meio que lei, né, cultural e também na lei a mulher casar virgem. Então, na noite de núpcias, o marido descobrisse que a esposa não era virgem, né? Então ele podia se divorciar dela, era anulado o casamento caso ele quisesse. Então a porneia, ela envolve toda a questão da imoralidade sexual, né? Não é só adultério, ainda que adultério também faça parte do pacote da imoralidade sexual. Então, assim, apenas em caso de porneia. Então, o que acontece? Jesus, em outras palavras, ele valida a interpretação que Shammai tinha da lei. Ele discorda de Hillel e ele concorda com Shammai. Ou seja, que só em caso de imoralidade sexual o homem podia se divorciar da sua esposa. Volto a falar, né? Não entrava a questão da mulher, né? Entrava mais abordando a questão do homem, ainda que naquele contexto também a mulher já podia pedir carta de divórcio, tá certo? Deixa eu ver uma coisa aqui. Então, assim, as 5 principais interpretações daquilo que Jesus falou, então. Como Jesus concordou com aquilo que Shammai falou, como é que os teólogos interpretam e entendem essa questão, então, da aplicabilidade desse texto na vida do cristão, tá certo? Então, assim, é só por isso? Como é que funciona, então? No contexto de hoje, principalmente, quem que predomina? Shammai ou Hillel? O que predomina dentro da igreja? Quando a gente está falando da questão assim do contexto hoje, né? Os motivos, as razões pelas quais os cristãos estão se divorciando, eles estão mais em concordância com aquilo que Hillel falou ou com aquilo que Shammai falou? E o que a gente vê, e dentro da minha experiência pastoral, que a principal razão, o principal motivo, a principal escola que nós hoje trouxemos para dentro da igreja e nós estamos aplicando dentro dessa questão do divórcio é a visão de Hillel. Por quê? Porque se divorcia por qualquer motivo, né? Dificilmente você vê pessoas se divorciando por causa de situações de imoralidade sexual, como adultério, por exemplo. Geralmente é por qualquer motivo, né? É porque não ama mais, é porque enjoou, é porque a pessoa deixa a tampa do vaso levantada, é porque deixa a toalha suja no chão, e por aí vai, né? E por aí vai, certo? Então, raramente é por causa de adultério, e a maior parte das vezes é por causa daquilo que Hillel falou, é por qualquer motivo, ao invés daquilo que Shammai também havia dito, que era apenas por determinado motivo, que era a questão da porneia, ou seja, a questão da imoralidade sexual. Então, assim, uma das interpretações é que não contém exceções, tá certo? Mesmo em questão de adultério, tá certo? Então, por exemplo, lá, o John Piper, ele fala que nem questão de adultério, entendeu? Não tem como você se divorciar
você pode até se divorciar, melhor dizendo, mas você não pode se casar de novo, porque só a morte anularia de fato o casamento. E isso na visão, né, de alguns teólogos, entre eles o próprio John Piper, né, num livro que eu li dele sobre a questão do divórcio, ele falava isso, falou assim, olha, não tem conversa. Nem questão do divórcio, de adultério, você pode casar de novo, você pode se divorciar, porque o que Jesus está falando assim, você pode divorciar-se, não casar de novo, é o que eles entendem, tá certo? Um segundo caso, uma segunda forma de entender isso, que alguns entendem isso, né? Por exemplo, aquele que foi traído, ele pode casar-se novamente, né? Aquele que traiu não pode casar-se novamente. Já ouviram essa interpretação? Então, eu já vi muita gente falando isso, né? Que quem foi traído pode casar-se novamente. Então, pode se divorciar e pode casar novamente. Quem traiu vai se divorciar, mas não pode casar-se novamente, ok? E essa é uma segunda interpretação. Alguns também entendem que os dois podem se divorciar e os dois podem casar novamente e segue a vida, ok? Isso para alguns. Para outros, pode haver divórcio também fora dessa questão somente da porneia. Então, por exemplo, em casos de violência familiar, em casos de risco de vida e etc, né? Eu já vi gente discordando disso, dizendo, não, mesmo que você apanhe o teu marido todo dia, você tem que permanecer casada com ele e você não pode se divorciar dele, né? A quarta coisa, a priori, é adultério, mas caso consumado o divórcio, o novo casamento se torna legítimo, pois o adultério anularia a aliança, né? Então, isso seria uma outra forma também de entender a questão do divórcio na vida do cristão. Então, por exemplo, sei lá, eu cometo um adultério, a Kátia se divorcia de mim. Como eu cometi adultério, o próprio adultério em si, ele já anula a aliança. Por isso, a possibilidade do divórcio. Porque eu cometi um ato de porneia, eu cometi um ato de imoralidade sexual. Então, como eu cometi um pecado de imoralidade sexual, minha esposa pode me perdoar, me receber de volta, nós vivemos juntos. Mas caso ela não queira, mesmo me perdoando, escolha não opte por não continuar comigo, então, nesse caso, o adultério anulou a aliança, tá certo? Então, eu poderia me casar novamente, tá certo? E aí, o quinto caso, que são os casos de julgo desigual, né? Até vou citar aqui alguns, né? A forma como eles entendiam, alguns teólogos, até mesmo da Reforma, a forma como eles entendiam essa questão do divórcio entre uma pessoa cristã com um não cristão, ok? Né, que é os casos de julgo desigual, como é que eles enxergavam isso, ok? Então, na lei, como nós vimos, eles propunham a questão de que a mulher podia casar de novo. Então, na lei de Moisés, a mulher podia casar de novo. É isso que Moisés fala, né? Que ela pode casar de novo, mas se ela se divorciar, ela não pode voltar para o primeiro marido, né? Nem se ela se tornar viúva. Então, a lei dava esse respaldo de que a mulher podia casar de novo, né? E se ela podia casar de novo, o homem também podia casar de novo. Ambos podiam casar de novo, naquele contexto, certo, em que Moisés escreveu a questão da lei, né? Então, até aqui, a lei ela existe em decorrência da dureza do coração humano, ou seja, o divórcio é uma certa medida da graça de Deus para com o homem, é a misericórdia de Deus para com o homem, certo? Então, ou seja, não é um projeto inicial de Deus, mas é a carta de divórcio que foi dada lá na questão lá da lei, foi por causa da dureza do coração humano, que é isso que Jesus fala, né? A segunda coisa é a que Jesus fala que o que Deus uniu não separe o homem, né? Porém, né, mais para frente a gente vai ver o que realmente significa essa questão do que o que Deus uniu não separe o homem, né? Porque isso aí geraria uma contradição e algumas questões ali que a Bíblia também revela. Então a gente tem que tomar cuidado para olhar para isso dentro do contexto bíblico, né? O que é esse tal de o que Deus uniu não separe o homem.
Então, outra coisa fala que o divórcio é permitido quando há imoralidade sexual, né? Que é isso que Jesus, pelo menos, trata ali no texto. E a quarta coisa, uma vez que houve o divórcio e a pessoa se torna uma só carne com o outro, ela não pode mais voltar para o primeiro casamento, ainda que a pessoa com quem se casou venha a falecer. É isso que os textos falam até agora, dentro daquilo que a gente abordou, né? Aí eu não vou entrar na questão da poligamia, né, e nem na questão do concubinato, porque isso daí é um outro assunto, tá certo? Não vem aqui ao caso. Tá, vamos ver a questão de Paulo lá em Romanos, no capítulo 7, nos versos 2 a 4, que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 7, versos 2 a 4. Romanos 7, 2 a 4. Diz assim: por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Então, o que ele está falando aqui? Que pela lei, né, a não ser a questão lá que a gente já viu, a questão do adultério, se uma mulher se divorciasse por qualquer motivo, por qualquer razão, e viesse a se casar, né, ela estaria cometendo adultério, isso nas palavras de Paulo. Porém, Paulo também trata aqui a questão de que nós estamos mortos para a lei, né, portanto, essa questão de trazer a lei para dentro de um contexto do Novo Testamento, da questão da era da igreja, fica uma questão muito complicada. Tá certo? Então, isso daí é um texto bem difícil de você aplicar isso dentro da realidade do casamento nos dias de hoje, né? Agora, vamos para a questão lá, então, do o que Deus uniu, não separe o homem. Então, lá nos capítulos 9 e 10 de Esdras, nos ensinam que Deus ordenou o divórcio nas uniões contrárias à sua vontade, denotando que nem todo casamento foi de fato Deus que uniu. Então lá, por exemplo, lá em Esdras 9, 1, versículo 2, versículo 12 e 14, diz assim, eu preciso ler esses textos para vocês poderem ver o que realmente o texto fala. Depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me, o povo de Israel, inclusive os sacerdotes, os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos, de suas práticas repugnantes, como a dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas e dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram a descendência santa. E os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Por isso, não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem aceitem as filhas deles para os filhos de vocês. Como podemos voltar a quebrar os teus mandamentos e realizar casamentos mistos com esses povos de práticas repugnantes? Então, o povo havia se casado com gente que não fazia parte lá do povo de Israel, com povos pagãos. E aí, lá em Esdras, no capítulo 10, versos 1 a 3, 11 e 19, olha só o que fala. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes dos povos vizinhos. Mas apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante do mandamento de nosso Deus,
que isso seja feito em conformidade com a lei. Agora confessem ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele. Separem-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. Todos eles apertaram as mãos em sinal de garantiam que iam despedir suas mulheres. Então, assim, o que aconteceu nesse caso aqui, tanto lá de Esdras, né, no capítulo 9, no capítulo 10, e lá em Neemias também, no capítulo 13, 23 a 27. O que aconteceu? Os judeus haviam casado com mulheres estrangeiras, com mulheres pagãs. Deus ordenou, né, houve um momento de busca da vontade de Deus e de reflexão em cima da lei, e eles despediram essas mulheres de volta para as suas nações. E as mulheres e os filhos, Pô, mas a Bíblia fala que aquilo que Deus uniu, né? Então, supostamente, todo casamento é um casamento que Deus uniu. Aqui está dizendo que não, tá certo? Que um casamento entre um judeu e alguém pagão não era visto com bons olhos diante de Deus. Então, eles dispersaram essas mulheres e esses filhos de volta para as nações pagãs, ok? Aí lá, ó. Deixa eu achar aqui o texto, queridos. Lá em Malaquias, capítulo 2, versos 10 a 16, vai falar outra coisa também interessante aqui, ó. Não, vamos... isso. Diz assim, ó. A respeito dessa questão do casamento de julgo desigual, né? Uma mulher judia casar-se com um homem judeu casar com uma mulher pagã. Versículo 10 diz assim: Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. E aí continua o texto falando sobre isso, que esses homens haviam quebrado um pacto com Deus, haviam cometido um pecado contra Deus, casando com mulheres estrangeiras, ou seja, com mulheres pagãs. Ué, mas Deus não é tudo que Deus... o que Deus uniu não separe o homem? Não, tá vendo aqui? Mais um texto falando que não é bem assim. Deus uniu judeu com judeu. Judeu com pagão não era a vontade de Deus, ou seja, não era Deus que estava unindo, não estava debaixo da bênção de Deus. Deus não abençoava essas relações, ok? É isso que fala lá no texto de Malaquias, capítulo 2, versos 10 a 16, ok? Depois você pode olhar lá todo o contexto, aquilo que o texto está abordando. Então, ó, note que o texto diz que Judá desonrou o santuário que o Senhor ama, né, quando eles casaram-se com mulheres estrangeiras, ok? Agora vamos ler, então, na ótica do Novo Testamento, como é que entra essa questão, então, do que Deus uniu, o homem não separe. Como é que o apóstolo Paulo olhava essa questão, então, na ótica dele, quando um cristão, que já estamos tratando a questão da era da igreja, como um cristão deveria olhar para essa questão de quando a mulher era casada com um homem não cristão, um homem, no caso, ímpio. Então, lá no texto lá de 1 Coríntios, capítulo 7, versos 10 ao 40. Eu vou pular alguns versículos, mas basicamente esse é o contexto. Diz assim: Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor. Ok? Então não é o mandamento dele, é um mandamento que vinha da parte do Senhor. Que a esposa não se separe do seu marido. Ok? Então Paulo também está se colocando contrário ao divórcio. Isso era uma ordenança que vinha da parte de Jesus. Mas, se o fizer, que permaneça como sem se casar. Ou então, reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Então, olha só o que está se falando aqui.
já trazendo esse contexto, então, de que da possibilidade da mulher também pedir divórcio, ok? É isso que o texto está falando, né? Então, não era nem para a mulher se separar do seu marido e não o marido se separar da sua esposa, ok? Né? E, então tá bom, mas Pipe, não dá mais, eu quero me divorciar mesmo assim, que não sei o que. Então tá bom, você quer se divorciar do seu marido? Quer se divorciar da sua esposa? Então beleza. Aí o apóstolo Paulo fala o quê? Então tá bom, você pode se divorciar, mas então não case-se novamente, certo? Então você permaneça sem se casar, não se case novamente. E a outra aqui Jaimão, tira ela da frente do Instagram aí. Versículo 12. Aos outros eu mesmo digo isto e não o Senhor. Se o irmão tem mulher descrente, olha só, agora está tratando um outro nível. Primeiro estava tratando a questão do crente com o crente, não é para se divorciar. Se divorciou, então tá, então fique solteiro. Se os dois são crentes e os dois querem se divorciar, então fique solteiro. Ou então se reconcilie. Ok? Se vocês se reconciliarem, vão em frente. Não quer se reconciliar? Então fique solteiro. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Aos outros me digo eu, não o Senhor. Se o irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Ok? Então lá, o marido é crente, a esposa não é crente. Então permaneça junto. Não se divorcie, fique junto. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, ok? Então, assim, eu vou me divorciar porque o cara não é cristão. Não. Se você é crente, não é de você que deve partir a questão do divórcio, ok? Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Então, existe uma questão assim, até difícil de compreender, de a gente explicar, é como isso se dá, né? Na palavra de Paulo é isso. Se eu sou crente e a esposa não é crente, o meu casamento, de certa forma, é santificado por meio da minha vida, porque eu sou crente e ela não. E o contrário também. Versículo 15. Todavia, agora é o que Paulo vai falar. Se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Então, o que ele está falando ali? Muita gente vai olhar para esse texto e vai entender o seguinte. Então, se o cara se divorciar e a esposa dele não era crente, ela pedir divórcio, ele está liberado para casar. Paulo não fala isso. Okay? Paulo fala que é para deixar aí, pode se divorciar. Mas Paulo não fala assim de modo claro que você pode casar de novo. Talvez algumas pessoas vão entender, não, mas como Paulo não fala nada, né, então fica meio que no vácuo, né, a gente pode apelar para o argumento da ignorância. Né? O que é ignorância? Como Paulo não falou de modo claro, fica, né, a coisa, entre aspas, fica meio que subjetivo, né, meio que implícito essa possibilidade, ok? Mas beleza, isso daí é um risco de cada um, amém? Nós não temos um respaldo bíblico para dizer, então, nem que não pode casar e nem que pode casar, ok? O texto não fala que você não pode casar, mas também não fala que você pode casar, então fica o risco. Versículo 16. Você, mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou, de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. No versículo 27, você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. Né? Esse é o conselho
mais sábio de Paulo que ninguém deu a mínima. Olha o que Paulo está falando aqui, ó. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida e eu gostaria de poupá-los disso. Ou seja, o apóstolo Paulo falou isso há 2000 anos atrás, ou seja, já era uma questão complicada, né? Casamento naquele contexto já era uma questão complicadíssima, né? Então, assim, o conselho mais sábio de Paulo para minha vida e para a tua vida, né? Ou melhor, para a vida daqueles que estão solteiros, né? Não case, que você vai arrumar para tua cabeça, né? Mas a gente, né? Cheio de amor, né? Cheio de carência e como cristão acaba casando, né? Eu tô brincando, obviamente, porque eu sou casado e eu sou muito feliz, né? Claro que tem dificuldades, né? Mas eu acho que as alegrias do casamento são muito maiores do que as dificuldades, né? Dificuldade você tem como solteiro também, né? Mas é engraçado o Paulo ter falado isso há 2000 anos atrás, né? Imagine se ele vivesse nos dias de hoje, o que ele falaria, né? E no versículo 39, a mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser. Contanto, ó, isso que eu acho uma coisa assim muito inteligente não, muito curiosa da parte de Paulo, quando ele fala lá no versículo 39 assim, ó, contanto que ele pertença ao Senhor. Ou seja, a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, o marido morreu, beleza, ela pode casar novamente, né? Que não vai estar pecando novamente, né? Não vai estar pecando porque casou, tá certo? É meio burrinha, né? Porque Paulo falou, fique solteira, filha, não case de novo. Mas ela não quis ouvir Paulo, vai lá e casa de novo. Mas aí Paulo coloca um respaldo aqui, coloca uma cláusula aqui, né? Uma advertência, certo? Uma coisa assim, né? Olha, é o seguinte, contanto que ele pertença ao Senhor. Ou seja, se você se tornou viúva, né? Se você quer casar de novo, casa de novo. Mas desde que você case com um crente. Desde que você case com um cristão, desde que você case com alguém que realmente pertença ao Senhor, né? Alguém que realmente demonstre frutos de vida com Deus, frutos que realmente pertença a Deus. Esse é o respaldo, né? É a advertência que Paulo fala. Olha, quer casar de novo? Case de novo, mas case com alguém que pertença ao Senhor. Ou seja, traduzindo, essa história aí de que o que Deus uniu não separe o homem, tá certo? É algo bem direto, claro, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que isso está se referindo a quem? Está se referindo a um homem e uma mulher de Deus. Deus uniu um homem e uma mulher dele. Isso sim é um casamento que Deus uniu. Amém? Por quê? Porque no Antigo Testamento, quando um judeu casava com uma mulher não judia, ou seja, pagã, de outras nações, ele cometia um pecado contra Deus. Então não era Deus que estava unindo, tá certo? Tanto que existe lá o caso lá de Neemias e de Esdras, onde foi feito o quê? Um divórcio coletivo lá de judeus com mulheres pagãs. No Novo Testamento, Paulo fala o seguinte, olha, não se divorcie e tal, né? Agora, se o cara não é crente e a mulher não é crente e eles quiserem se divorciar, dê carta de divórcio. Ou seja, não houve adultério, não houve motivo para o adultério. Tá certo? Conforme Jesus havia falado. Mas para Paulo está sendo, né, direto dizendo assim, olha, mas se eles quiserem se divorciar, que vão, você não foi chamado à escravidão. Você pode se divorciar nesse caso. Porém, a questão é que o Novo Testamento não deixa assim de modo claro, absoluto, nem em caso de adultério, não deixa claro que a pessoa pode se casar novamente. Nem para o cristão que lá a esposa comete um adultério ou o marido comete adultério, ou então eu posso me divorciar e eu posso casar de novo. Então, Novo Testamento não dá esse respaldo, não de modo claro. Então, como eu havia falado antes, fica implícito ou fica à vontade de cada um assumir os riscos, né? Porque realmente, como a Bíblia não fala de modo claro, né, a respeito disso, né, fica uma questão assim em off, tá certo? Né? Então,
Eu vou concluir primeiro aqui, queridos, para dar tempo de eu tentar responder algumas questões que foram trazidas. Então, portanto, concluímos algumas coisas com Paulo acerca do casamento misto. Quem se tratando de um casamento cristão, não deve haver divórcios entre vocês. E caso haja, não devem casar-se novamente, é o que o apóstolo Paulo fala. Devem manter-se solteiros, é o que o apóstolo Paulo fala. Porém, Paulo não cita o divórcio em caso de adultério. Então, Paulo não cita a questão do adultério, somente Jesus citou, e lá na lei, pelo que tudo parecia, né, se divorciava por qualquer coisa e podia casar de novo, porque o texto fala que a mulher podia casar de novo, só que ela não podia voltar para o marido. Né? Só não fala os motivos do divórcio. O que fica muito difícil acreditar que seja por causa de adultério, porque naquele contexto, se houvesse adultério, a mulher seria apedrejada e morta. Né? Terceiro, a prática do divórcio denotava ser comum mesmo no primeiro século, e pelo visto foi a aplicação das palavras de Jesus e das cartas de Paulo que trouxe uma nova visão para os cristãos. Então, o divórcio não deve partir do crente. Se ele veio a casar-se com um descrente e o descrente aceita viver com ele, ele deve permanecer casado. Isso parece já ser uma visão com mais graça da parte de Paulo e aponta para alguém que já vem nesta condição, não depois. Ok? Então lá, você se converteu agora e o seu marido não é cristão. Né? Ou você se converteu agora e sua esposa não é cristã. Então você vem nessa condição. Ok? Porque como foi falado ali, quando você é cristão, você se divorcia, não é para você casar com um não cristão. Nota que Paulo muda a visão neotestamentária de que tal casamento era impuro. Okay? Então, no Antigo Testamento era impuro, no Novo Testamento isso fica meio que... Né, Paulo santifica aquele casamento quando ele vem nessa condição. No Antigo Testamento, o casamento misto era visto como impuro. Paulo acrescenta que o marido descrente é santificado pela esposa e vice-versa, mas apenas na condição em que já veio desta forma. Ok? Sexta coisa, que uma vez o cônjuge descrente quiser se divorciar, o crente está livre para divorciar-se, porém isto abre para duas interpretações quanto ao crente poder casar-se de novo ou não. Bom, Pipe falando, eu penso que sim, uma vez que nesse caso tal união não foi feita por Deus, conforme o Antigo Testamento descreve o casamento judeu com pagãos. E esse caso pode ocorrer mesmo sem que haja adultério do descrente. Sétimo, porém, se o crente for casar-se de novo, ele deve casar-se então com alguém que pertença ao Senhor. O que Lutero falava a respeito dessa questão do descrente? Lutero permitia o divórcio em casos de julgo desigual, e inclusive em casos em que o cônjuge, ainda que cristão confesso, não demonstrasse frutos disso. Ok? Então, nesse caso aí, o cara não demonstra frutos, até nisso o Lutero permitia o divórcio. Erasmo de Roterdã dizia: quando um casamento é meramente um purgatório, ele deve ser respeitado. Quando se torna um inferno, deve ser dissolvido. Então, Erasmo de Roterdã dava o respaldo para o divórcio em uma situação em que o divórcio era em que o casamento estava virado no inferno. Ok? Então, conclusão geral, queridos. O divórcio foi uma liberação da parte de Moisés devido à dureza do coração humano. Portanto, é de certa forma uma expressão da graça para o homem caído, mas não é a expressão da vontade de Deus para o casamento. Ok? Segundo, o casamento entre cristãos obedece uma ordem e nível, uma outra ordem e nível moral, porque ele sim é perfeitamente aquilo que Deus uniu. Terceiro, o casamento com julgo desigual não se enquadra nesse quesito, porém deve da mesma forma ser evitado, ok? Quarto, o divórcio bíblico pode ocorrer em dois casos: porneia e imoralidade sexual, né? E casamento misto, ok? Ou seja, casamento com julgo desigual. Nesse caso, não deve partir do crente. Quinta coisa,
Tudo indica que nesses casos acima, o crente pode casar-se de novo. Porém, o crente deve casar-se com um crente, ok? É o que, né? Especulativo isso, ok? Não tem como chegar a uma conclusão absoluta. Sexto, porém, uma vez que o crente casou-se de novo, mesmo que o seu cônjuge venha a falecer, ele não pode mais voltar a ser uma só carne com o primeiro cônjuge. Né? É uma outra coisa também que a lei proibia. 7. Outros casos para o divórcio que penso também ser justificável. Violência familiar e ameaça de morte. Então, ainda que a Bíblia não fale, não revele, eu penso que são questões também que podem se encaixar como uma possibilidade de uma pessoa pedir divórcio. 8º, quando ocorre o divórcio devido ao adultério, sem que haja perdão e reconciliação, penso que a nova relação anula a aliança, mas não estou seguro para dizer como Deus julgará isso. Portanto, diante da lei, o divórcio que ocorre dentro da visão de Hillel, por qualquer motivo, denota sim num caso de adultério em se tratando de um novo casamento. Mas não sei dizer se é um caso de adultério permanente. A lei não parece denotar isso. Ok, queridos? Em outras palavras, meus queridos, né? Em outras palavras, não tem um denominador comum. O que existe aqui como conclusão, então? O crente não deve se divorciar da sua esposa por qualquer motivo. Ah, o amor acabou. Não. Ah, deixou a tampa do vaso levantada. Não. Ah, questão financeira. Não. Ou seja, o divórcio não pode ser por qualquer motivo. Quais são os motivos para o divórcio segundo o Novo Testamento? A questão do adultério, a questão da imoralidade sexual. Isso daí seria um motivo, que segundo aquilo que Jesus deu respaldo. Eu penso que ainda a questão da violência familiar e também a questão da ameaça de morte, né? Esse tipo de coisa são questões também que eu entendo como válido para um possível divórcio. Agora, a questão do casar de novo, aí é uma questão que a Bíblia não fala no Novo Testamento de modo claro a respeito disso. Porém, lá na lei parece que a coisa podia acontecer, né? Realmente que fora do caso de adultério, porque a mulher podia casar de novo e o cara podia casar de novo, né? E ambos assim só não podiam, no caso de viuvez ou divórcio, voltarem a estar casados novamente, né? Eles tinham que aí, como é que fala, a fila anda, né? Seguir em frente. Agora, como o Pipe, alguém me perguntou aqui, deixa eu só ver uma coisa aqui. Como fica aqueles que se unem sem casar no papel? Questão da união estável? A união estável, penso eu, que é uma questão legal, né? É considerado uma espécie de casamento nos dias de hoje, ok? Mas não existe divórcio, né? Então não é divórcio. Então aí é uma questão que eu penso assim, que só em casos de realmente problemas documentais, né? Que os documentos impedem de casar aí, né, no civil, aí a união estável seria, no caso, uma saída disso daí, você poderia casar, né? Mas não é o ideal para o cristão. Quando uma das partes comete adultério, os dois podem casar novamente, né? Aí que tá, eu não sei dizer, né? Biblicamente falando, não fala, né? Algumas pessoas entendem que sim, né? Alguns entendem que só uma parte pode. Mas, biblicamente falando, queridos, não tem um denominador, um absoluto, uma conclusão comum em relação a isso, ok? É um risco de cada um em relação a isso, né? Como fica a questão de quem tem filhos e casa de novo com outra pessoa? Os filhos em si é uma questão individual, né? A parte é a questão da relação de Deus com os filhos. Agora, concluindo então, queridos, a minha parte, o que eu entendo? Eu entendo que por estarmos vivendo no tempo da graça, eu olho para essas questões, né, como eu lido muito, já lidei muito com as questões de divórcio dentro do ministério, dentro de casais, dentro da Gólgota, né, que se divorciaram. Como eu entendo? Eu entendo que é o seguinte, cometeu né, se divorciou, certo? Por um motivo
fútil, banal, besta, ok? Se envolveram novamente, tiveram relações sexuais, tanto ele quanto ela, com outras pessoas, mesmo que o motivo do divórcio tenha sido banal. Cometeram um ato sexual. Nós estamos falando de um outro contexto, queridos. Isso aqui não tem nada a ver com o contexto lá da época, onde as pessoas lá casavam, né? Hoje em dia, né, a gente já sabe como é que a coisa funciona, tá certo? Vai direto ao assunto, direto pro test drive, né? E aí, só depois, quem sabe, um dia casam, né? Já vão viver juntos e tudo mais. Então eu penso assim, que uma vez que você se divorciou, você cometeu, né, um ato sexual, você se uniu sexualmente com outra pessoa, automaticamente você está anulando a aliança, né? Você está cometendo um adultério. E no cometer um adultério, automaticamente, no meu entendimento, você já está anulando aquela aliança. Daí a questão que fica é, essas pessoas estão num adultério permanente ou não? Né? Porque se ela veio a se casar novamente, legalmente, ela casou novamente, ela assumiu o marido, e o marido assumiu, entra na questão da lei, aquilo que a lei está falando lá. Então eu penso que o que Jesus estava querendo tratar ali era a questão do divórcio naquele contexto, o divórcio banal, o divórcio por qualquer motivo, o divórcio que, né, que estava lá, qualquer motivo, vinha se divorciar. Então Jesus está trazendo para mim, para você, para a igreja, e o apóstolo Paulo também, falou, olha, queridos, toma cuidado com esse negócio de divórcio aí. Não é a casa da mãe Joana. Não é por qualquer motivo que você pode se divorciar, ok? A coisa tem que ser uma coisa séria. Mais uma vez que aconteceu o divórcio, você se envolveu sexualmente com outra pessoa, e o outro também, automaticamente a aliança está destruída, né? Porque os dois cometeram adultério, né? Então a aliança está destruída. Tá certo? Então, assim, como é que Deus julga isso? Como é que Deus lida com isso? Eu só posso me apegar na graça, entende? Eu tenho para minha vida, né, de viver até o fim dos meus dias com a minha esposa, casado, fazer de tudo para isso dar certo, amar ela, né? Tem brigas, tem desavença, né? Não tem, como é que se fala? Incompatibilidade de gênios, né? Tem tudo isso. Então, até eu sempre brinco, né? Motivos para divorciar eu tenho para dar e vender, né? Tenho como qualquer outra pessoa tem, entende? E ela talvez tenha 10 vezes mais do que eu ainda, entende, né? Mas, né, a gente faz o quê? A gente olha para a palavra, a gente olha para o temor a Deus, para aquilo que a palavra nos fala, e como eu não tenho nenhum tipo de respaldo, de tranquilidade para dizer, para falar qualquer tipo de coisa, né, a respeito disso, eu prefiro continuar amando minha esposa, cuidando da minha esposa, não me apegar em nada, nenhum tipo de motivo para me divorciar dela e ir até que a morte nos separe. Amém? Mas também para aqueles que se divorciam, né, que por motivos, né, seja lá qual for, um adultério, uma violência familiar, né, uma ameaça de morte ou uma coisa banal que seja, eu entendo que isso não é um denominador que vai condenar uma pessoa ao fogo do inferno para sempre. Amém? Eu entendo que isso daí, ainda assim, a graça está sobre isso, né? Sobre a vida do cristão, a graça ainda vai abraçar todas essas questões. Amém? Né? Eu não penso que o pecado é aquilo que nos condena ao inferno, né? Eu penso que a graça sobrepõe a tudo isso. Amém, queridos? Amém, queridos? Então é isso. Temos 2 minutos antes de encerrar. Depois, quem quiser assistir a pregação lá a respeito disso, onde eu tratei também assim, a Bíblia e o divórcio, vai lá no canal do YouTube, mas como eu falei, você não vai encontrar uma conclusão absoluta a respeito disso. Amém, queridos? Bom, é isso, vai encerrar aqui o minuto, falta 1 minuto. Deus os abençoe. Até semana que vem, qualquer coisinha, mandem lá para mim alguma pergunta, alguma coisa, que a gente vai respondendo na medida do possível. Tá bom, queridos? Um beijo para vocês e permaneçam casados, firmes no Senhor, sendo fiéis até a morte. Amém.